Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí, contando tudo o que aconteceu, aí o Messias desce para falar com Adão. Já era permitido, já tinha feito um acordo, então o Messias desceu para falar com Adão. Adão estava destruído, irmão, você sabe? Adão estava totalmente destruído, sabe? Adão estava acabado, ele tinha perdido o filho dele, que ele mais gostava, ele estava isolado, sozinho. Aí o Messias foi lá conversar com ele. No dia do acordo, Adão estava bem longe. Adão não viu nada, não soube nada. Adão estava em outro lugar. Adão não costumava ir nos lugares onde os anjos caídos estavam. Ele ficava do outro lado, num lugar bem isolado dos anjos caídos. Aí o Messias desceu para conversar com Adão. Aí as duas testemunhas também desceu, porque anjo pode falar com anjo. O acordo era não falar com o ser humano, mas o anjo pode falar com anjo. Como Adão era anjo, já foi anjo, então não tinha problema. Aí o Messias foi lá conversar, consolar Adão, conversando com Adão, tudo. Aí o Messias sentou do lado dele, colocou a mão no braço, na perna de Adão e falou assim: ó, nós vamos fazer isso, isso, isso. Contou todo o plano. E Adão triste, tudo. Aí o Messias disse assim: então, meus irmãos, depois que o Messias fez o acordo, essa é a segunda parte, os irmãos que estão assistindo, não se esqueçam. Olha, agora vem a parte que é a mais... Mas vamos lá. Depois que o Messias fez o acordo, tudo certinho, subiu, aí conversou com Adão, explicou para Adão. Aí o Messias sentou com todos os irmãos, explicou tudo como ia ser o plano de resgate. Aí ele enviou os 23, todos foram perseguidos, mas eles escreveram, deixaram palavra em todos os lugares, fizeram de tudo, foram perseguidos, mortos. Aí veio o Messias e os apóstolos foram perseguidos, mortos. E aí depois que o Messias morre e ressuscita, irmãos, que eu não vou contar essas partes da morte dele, como que foi. Vocês já viram nos filmes, praticamente é aquilo que vocês viram no filme, mas pior. Bem pior, bem pior. Aquilo ali não é nada. Aquilo ali foi pouquinho, perto do que os caídos fizeram com ele. Então, depois que mataram o Messias, mataram os apóstolos, o Messias voltou. Vamos parar aqui, deixa eu cortar no meio. Enquanto mataram o Messias, os apóstolos ainda estavam vivos. Enquanto mataram o Messias ressuscitou. Vamos falar um detalhezinho pequeno aí que eles estavam querendo fazer. Não vou deixar passar esse detalhe, não. Quando o Messias foi morto, assassinaram ele, as duas testemunhas estavam do lado dele. Vamos voltar um pouquinho antes. Enquanto o Messias estava carregando uma cruz, sendo chicoteado, cuspido, as duas testemunhas andando do lado dele. Na hora que as testemunhas não estavam aguentando mais, irmão, de ver tanto sofrimento, ninguém imaginava aquilo. Era muito sofrimento para um homem só. E o Messias carregando a cruz, teve uma hora que vocês vêem no filme, é real. Que o Messias deixa cair a cruz. Naquela hora, as duas testemunhas entravam. Eles não estavam aguentando mais. Não estavam aguentando mais. As duas testemunhas estavam... Nossa, estava... É difícil explicar. As duas testemunhas como estavam iradas naquele momento. Na hora que o Messias deixa cair a cruz, ele cai, eu não sei se numa parte vocês percebem. Ele dá um grito, diz não. Grita não. As duas testemunhas estavam lá dele preparadas já para começar a atacar os anjos caídos. Eles não estavam aguentando mais. Era muito sofrimento. E o Messias, nesse momento, na hora que ele deixa cair a cruz, ele começa a falar, não! As duas testemunhas param, não aguentam. Eles não aguentavam. E aí começaram a andar lá dele meio de costa para não ver. Eles não aguentavam, não. É muita dor, muito sofrimento. E aí ele foi levando, acabaram com o Messias, acabaram com ele. E os anjos caídos dançando ali, não dá para ver porque é filme, mas a maioria estava todo mundo dançando, cantando, fazendo o bacanal deles lá de sempre deles. E todo mundo ali só acabando com tudo. Aí o Messias, na hora que ele deixa cair a cruz, ele não estava aguentando, o corpo dele não estava aguentando mais. O Messias estava no limite ali. As duas testemunhas já iam entrar, eles não estavam aguentando mais ver aquilo. Aí o Messias, quando ele diz não,
Aí as duas testemunhas olham com o olho dele, os dois testemunhas olham no olho dele. Ele disse não. Porque sabia que se as duas testemunhas intervissem, acabava ali. Ali acabou. Acabou, não tem mais jeito. Israel, Azazel e Ismael ganhavam. Era o direito deles, o Messias vendeu, então tinha que cumprir. Mas as duas testemunhas estavam meio iradas com isso, não estavam aguentando mais. Aí, na hora que o Messias foi, ele conseguiu. Um homem, acho que ajudou o Messias na época. Ajudou ele. Aí, na hora que ele foi crucificado, as duas testemunhas do lado olhando. Estava todo mundo ali olhando. E as duas testemunhas só olhando para ele. Meus irmãos, o reino do céu, o céu nesse momento, ele tinha sido fechado depois do acordo. Aí depois, nesse momento da morte do Messias, o céu abriu de novo. Todos no reino do céu olhando o Messias. Sendo crucificado, cuspido. Meus irmãos, se os irmãos do céu já gostavam dele, tinham uma admiração por ele, depois disso, sem comentários. Aí eles, não dá nem para falar, irmão, dessas coisas. Aí depois que eles arrebentaram com o Messias olhou e morreu, ali o suspiro foi embora. Aí Azazel, né? Ele queria uma lembrança para ele, né? Pegou a lança e crau nas costas do lado dele. Aí também Azazel pegou aquela lança, guardou. Porque Azazel, na cabeça daquele psicopata, ele pegou a lança, enfiou no Messias e falou: é com essa aqui que eu vou matar aqueles dois. Que eu também vou ter direito. Não é só Azazel que tem direito, eu também vou ter. Então, com essa lança que eu enfiei nele, que eu matei, eu vou usar para matar os dois também. Aí, depois que o Messias morreu, né? Aí, você sabe, né? Foram levados para o sepulcro, lá para a tumba dele, lá, sepulcro, que eles falavam antigamente. Você pensa que acabou? Acabou, não. Os anjos caíram, se uniram de um jeito e falaram assim: o altar está pronto, vamos queimar ele. Meus irmãos. Vamos queimar ele e vamos dançar para todo mundo do céu ver. Só que o acordo era matar. Aí eles foram lá na tumba, de noite, os anjos caíram. As duas testemunhas sentadas assim. Uma do lado na tumba, assim. Os dois sentados assim. Tipo uma montanhazinha assim, tá sentado. Só lá assim, olhando. Aí chega os caídos. E aí a gente veio pegar o que é nosso. Aí as duas testemunhas olhou e falaram assim: não vai pegar nada não. O acordo era você matar. Depois disso você não tem mais dito nada. Acabou, você não vai tocar nele, você não vai mexer nele. Mas no que? O que? Você está pensando o que? É nosso, foi um acordo. Não, o acordo foi cumprido. O céu estava aberto ainda, todo mundo vendo. O acordo foi cumprido. O acordo era você pegar e fazer o que quiser com ele e matar com ele. Você já matou. Mas a gente quer o corpo. A gente quer colocar no altar e queimar e fazer a fumaça subir lá pro céu para os porcos sentir o cheiro. Não, vocês não vão tocar nele. O acordo era matar. Acabou. Vocês não vão mexer mais em nada. Pode pegar e voltar. Como que você acha que vai fazer isso? Fala assim, você quer desafiar a gente? Vai querer encarar a gente? Se você tiver querer encarar, a gente vai encarar aqui. Você está pensando o que você fez com ele? Vocês viram que vocês têm noção, seus loucos, seus psicopatas? Vocês viram o que vocês fizeram com ele? Você acha que ele merecia isso? Vocês são um bando de louco, psicopata. No final a gente vai pegar vocês todos, vocês vão ver. Deixa acabar o 7º dia para vocês verem que a gente vai pegar vocês. Eu quero ver você pegar a gente. Vocês têm poder, quero ver se vocês são tão bons. Até lá a gente vai criar muita coisa, eu quero ver se vocês vão ter poder para pegar a gente. E as duas testemunhas falaram assim: você pode ter certeza. Tudo que vocês fizeram com ele. As duas testemunhas iradas. Tudo que vocês fizeram com ele. A gente não vai matar você, que nós sabemos a lei do Pai. Não pode matar. Mas as duas testemunhas falando para Azazel, Ismael e Israel, que estavam os três de frente. As duas testemunhas falaram assim para Azazel e Ismael: olha, você pode ter certeza que vai ser eu e meu outro irmão que vai pegar vocês dois e vai jogar lá no sol. Vocês são o primeiro, porque o que vocês fizeram com ele aqui não foi só Israel que fez, foram vocês dois. O que vocês fizeram com ele, você pode ter certeza, pode passar o céu até a manhã, ele não vai esquecer nunca. E vocês podem ir embora que vocês não vão tocar nele. Deixe ele aqui. Vocês não mataram ele? O acordo foi cumprido. Pode pegar suas coisas e se mandar daqui. Aí, os anjos caídos
Sabia que estava falando com as duas testemunhas, são poderosos, as duas testemunhas, tinham uma força que todos eles não conseguiam. E aí o céu estava aberto, as duas testemunhas olhou para o céu e falou, o acordo foi feito, cumpriu, vocês mataram, fizeram tudo isso com ele, tá? O acordo foi feito. No corpo dele vocês não tocam mais. O que vocês tinham que fazer, já fizeram. A partir do momento que vocês matou para frente, vocês já não têm mais direito. O acordo foi feito, foi cumprido. Pode dar meia volta e desaparecer. Aí os Israel, Azazel, meio injuriado, foram lá nos líderes religiosos. Aquele jeito, né? Os líderes religiosos. Vai lá, você tem que pegar o corpo dele, queimar o corpo desse homem. Esse homem não pode ficar lá. Vai acontecer alguma coisa ali. E os anjos caíram tudo virado, né? Aí as duas testemunhas sentaram na pedra, tá tranquilo. Aí esperando, né, o Messias descansar. Porque meus irmãos acabaram com ele. Acabaram com ele. Ele estava tudo arrebentado. Então era necessário os 3 dias para o Messias descansar e o seu espírito assumir o corpo de volta. E aí aquelas marcas, cortes, acabaram tudo com ele. Ficou a marca ele deixou a marca dos pregos da mão e dos pés para quando ele voltar mostrar, realmente fui eu, tá vendo aqui as marcas. Mas o corpo dele foi acabado, o corpo dele voltou ao normal, porque não tinha como. Arrancou um pedaço de carne fora, tava tudo aparecendo, os ossos, tudo. Os caras arrebentaram com ele, os anjos caíram arrebentaram com ele. E aí o Messias, esses 3 dias na tumba, as duas testemunhas lá em cima, sentado, aí lá vem os judeus. Aí colocaram os romanos, Azazel mandou os 2 romanos ficar lá, vigiando, né? Não foi para proteger dos... Não, é que eles queriam saber o que ia acontecer, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Colocou 2 romanos lá, e as duas testemunhas sentaram na pedra, só que eles não podiam ver, porque era longe, né? Os romanos não podiam ver. E as duas testemunhas só assim, olhando. Deixa o Messias descansar, são 3 dias, porque as testemunhas já sabiam que era 3 dias que ele ia descansar. Aí depois o espírito dele ia voltar, ele ia ressuscitar. E aí ele sentado lá na pedra, dos testemunhos olhando, aí passa um dia. Primeiro vem os anjos caídos, né? Aí depois passa o 2º dia, vem os romanos, 1 dia e meio mais ou menos, vem os romanos, ficaram ali na frente. Aí tomava umas, né? Ficavam tomando uma, tudo doido, tudo bêbado, já estava tudo muito doido. Tudo que eles viram, eles achavam que estava tudo doido. Nós vimos hoje, né? E eles viram mesmo as duas testemunhas. Aí, tudo muito doido, aí depois mandaram os judeus. Aí os judeus foram lá, os romanos estavam tudo bêbado, dormindo. Eles foram lá tentar pegar o corpo, as duas testemunhas botaram para correr. E aí os anjos caídos ficaram em volta, assim, do lugar, tudo olhando o que ia acontecer. Aí depois, quando deu 3 dias, uma das testemunhas levantou, com um dedinho assim, empurrou aquela pedra que precisava de muitos homens. Só empurrou a pedrinha assim, a pedra caiu, quebrou. O Messias levantou, novinho, só com a marca nas mãos e nos pés, ele deixou para quanto... Ele deixou porque praticamente que para nunca se esquecer o que ele passou para nunca mais acontecer novamente. Só as marcas da mão e dos pés. Aí o Messias levantou, passou entre as duas testemunhas, os 2 irmãos, aí os 2 irmãos com o sorriso lá em cima, que os irmãos, quando viu as testemunhas, o Messias levantando, falou, vixe, o homem levantou. Todo mundo no reino, o céu estava aberto. Todo mundo feliz, o Messias levantou. Aí levantou de boa, passou pelas duas testemunhas, colocou a mão nos ombros deles, como ele sempre fez, eles eram muito amigos, muito irmão, muito amigo. Pôs a mão nos ombros, deu um sorriso, foi embora. As duas testemunhas na cabeça dele, olha que as duas testemunhas pensam, nossa, vai acontecer isso com a gente também. Se ele fez isso, significa que a gente vai acontecer também a mesma coisa, só que a diferença vai ser de meio dia. 3 dias e meio para as duas testemunhas e 3 dias para o Messias. Na hora que as duas testemunhas viram o Messias levantar, abriram um sorriso, respiraram fundo e falaram, nossa, quem é esse homem? Como pode? Olha a cara dele. O Messias levantou sorrindo, irmão. Levantou, sorrindo, tipo, passou pelas duas testemunhas, pôs a mão nos ombros. Aí falou assim, vou subir lá em casa, daqui a pouco eu volto, beleza? Mais ou menos assim ele falou. Aí o Messias subiu, foi lá no pai, e aí, todo mundo recebeu ele lá, uma alegria. A partir desse momento, todo mundo já admirava o Messias, pela humildade dele, a simplicidade. A partir desse dia, o que o Messias falava, não é porque as pessoas faziam obrigado, é porque era um amor que as pessoas tinham por ele, que tudo que ele falava, todo mundo acreditava, porque ele era, nossa, era o maior dali, todo mundo acreditava nele. Aí o Messias subiu, foi lá no pai, encontrou com o pai, conversou com o pai, conversou com os irmãos.
As duas testemunhas estavam, ela ficou lá embaixo na terra ainda. Aí o Messias fala assim, pai, os 23 que foram mortos antes de mim, eu vou lá acordar eles, tá bom? Aí o pai falou, pode ir, meu filho. Tudo tá na sua mão agora. Eu não preciso nem falar com seus irmãos. Tudo eu passo para você. Depois do que eu ouvi, o que você passou, eu entrego tudo às suas mãos. Tudo. Faz o que você quiser. E todos os irmãos concordaram. Eu acho que, depois do pai é o Messias, não tem como. A grandeza dele. Aí tá bom. Aí o Messias subiu, conversou com todo mundo, aí o Messias lembrou. Eu fiz uma promessa para Adão. É hoje que eu vou cumprir. Aí o Messias foi aonde primeiro? Aonde? Em Adão.